No dia 1º de abril de 2024, na entrevista de rádio no programa Acorda Cidade, você disse, abre aspas, de forma muito clara, direta e objetiva, não existe a possibilidade de eu ser vice de quem quer que seja. Com todo respeito ao posto de vice, ser vice em uma cidade do tamanho de Feira, com a importância que Feira tem, não é um demérito, mas não vou disputar a eleição neste ano, nesta posição. Assim te perguntamos, por que você abandonou sua candidatura para se tornar vice de José Ronaldo? Diego, vamos lá. Nós começamos, né? Eu passei junto com o meu grupo, as pessoas que trabalham conosco, aproximadamente 11 meses defendendo a nossa candidatura, né? No início desse sonho, desse desejo, nós não poderíamos de forma alguma debater, discutir, abrir precedente para nenhuma outra possibilidade que não fosse disputar a eleição para prefeito. Então, por isso, naquele momento, eu fui muito firme em todas as entrevistas que dei, dizendo que o foco naquele momento era ser candidato a prefeito, porque esse era o objetivo, esse foi o sonho não acabou. Eu nunca escondi de ninguém, desde a minha primeira eleição em 2012, o sonho de um dia se tornar prefeito de Feira de Santana. No primeiro mandato eu debati, falei muito sobre isso, no segundo mandato também eu nunca escondi. E nós começamos a caminhada conversando com a cidade, né, que foi um momento extremamente importante, porque se você parar para analisar as últimas 5 eleições de prefeito em Feira, nunca nessa história mais recente das eleições em Feira, um candidato de terceira via se manteve no páreo por tanto tempo, né, com uma performance tão boa como nós tivemos, sempre mantendo ali os 2 dígitos, mas chegou um determinado momento de que nós precisamos fazer uma avaliação muito pé no chão, muito responsável, né, pensando no atual momento, mas pensando no futuro também. Ao longo dessa caminhada de aproximadamente 11 meses, várias pesquisas foram feitas, né, e eu me recordo que há aproximadamente 90 dias eu estive em Brasília com o deputado federal Adolfo, com o presidente nacional Marconi Perillo, discutindo de fato a viabilidade de tocar esse projeto até o final. Eu saí de lá dessa reunião em Brasília com o entendimento, com a decisão de que nós faríamos uma ampla pesquisa em Feira, uma pesquisa chamada de Qualiquant. Essa pesquisa ela foi feita, uma sondagem muito grande, foi aproximadamente 20, 30 dias de trabalho aqui em Feira, com o Instituto de Fora. E ao final desse trabalho, o relatório que nos chegou nos dizia o seguinte: Pablo, é o seguinte, você tem aqui, né, primeiro que o desejo da população de Feira de Santana nessa eleição ainda é continuar votando nos 2 candidatos. O candidato José Ronaldo, número maior, o outro candidato, que hoje é o nosso adversário, número menor, você se coloca ali como terceira via. Você mantendo a sua candidatura, o cenário é de que você provoca um segundo turno. Mas com os números que nós temos hoje aqui, certamente você não estará lá, né? E isso foi fundamental para uma tomada de decisão, porque, né, na medida de que as eleições elas fossem se aproximando mais, o período das convenções fosse se aproximando mais, né, a nossa viabilidade ficaria cada vez mais difícil. Então, nós analisamos isso, não foi uma decisão fácil de ser tomada, foi uma decisão muito difícil, mas nós enfrentamos isso, conversando com muita gente. Eu não comuniquei absolutamente ninguém que não seria mais candidato, sem antes um amplo debate, tanto interno com o nosso grupo, mas com muita gente também que nos recebeu, que nos ajudou nessa caminhada. Então, a primeira decisão naquele momento foi retirar a candidatura. Uma vez retirada a candidatura, nós começamos a dialogar, a discutir, a bater um papo com o José Ronaldo, óbvio, porque mesmo esses 10 meses que eu me coloquei como pré-candidato a prefeito, eu nunca neguei de que nós fazemos parte do mesmo campo político, né? Inclusive eu falava nas entrevistas que caso a minha candidatura ela fosse até o final, não seria a primeira vez de que um campo político teriam 2 candidatos disputando um pleito. Então, nós tomamos primeiro a decisão de não disputar a eleição por conta do cenário eleitoral da cidade, né, de querer continuar votando ainda nessa polarização, que já tem um tempo. Então, fechado essa possibilidade, nós começamos a dialogar. Como é que aparece, Diego e Rodrigo, aí essa questão de vice, né? Tomada a decisão, nós começamos a conversar e, a princípio, eu confesso a vocês que não se discutia essa possibilidade de ser vice, até porque não passava de fato na minha cabeça, porque eu estou no primeiro mandato como deputado estadual, modéstia à parte, fazendo um bom trabalho e tal, e o desejo era fazer a união a José Ronaldo, mas continuar no mandato de deputado, trabalhando, ajudando a cidade. Só que aí começam-se as conversas internamente. Quando nós decidimos a não disputar a eleição, começa. Zé Ronaldo, naquela época, já tinha uma aliança de partidos consolidadas e precisava se tomar uma decisão de quem seria o candidato a vice que melhor agregaria naquele momento e melhor
seria aceito pela unidade dos partidos que faziam parte daquela base. Então, quando essa conversa começou a conversar, o nome que melhor apresentava, que reunia as condições naquele momento para compor a chapa como vice, foi o nome de Pablo Roberto. E aí nós começamos a conversar internamente também com o nosso grupo e nós chegamos ao entendimento de que essa unidade nessa composição naquele momento, né, pacificaria um debate que existia com os outros partidos também e o que as pesquisas diziam também da nossa capacidade, porque quando você faz uma pesquisa eleitoral, principalmente numa cidade do tamanho de Feira, a gente tem que analisar vários cenários. Então, um cenário é você sai da eleição, você só apoia, você sai da eleição, você indica alguém para compor a chapa, você sai da eleição, você se coloca como vice, e no cenário que foi sondado naquela época para tomada de decisão, o melhor nome que se apresentava para essa composição foi de Pablo Roberto. A partir daí, nós analisamos e tomamos a decisão de compor a chapa junto com o Zé Ronaldo prefeito e Pablo Roberto vice. Essa é a real, inclusive contando aqui de primeira mão, né, essa história, como ela de fato aconteceu.